aí, galerinha, nós aqui mais uma vez em nossas incursões ao túnel do tempo. Convido vocês a virem participar dessa nossa viagem, entrando em nossa nave. Que se liguem os motores e partamos para o passado. Ano 1976. 17 de maio de 1976 é lançado o álbum Rainbow Rising. O álbum daquela mão agarrando o arco-íris, aquela mão que sai do mar e agarra o arco-íris, aquela capa maravilhosa, fantástica, foi inspirada no deus Netuno, que é o deus dos mares, em comparação com Poseidon, que seria o deus dos mares para os gregos, mas ali a alusão é em relação ao deus Netuno, que era o rei dos mares, mas na visão dos romanos. E convenhamos, naquela época, o Rit Blackmore tinha acabado de despedir todos os membros da banda. Sim, aqueles que participaram do primeiro álbum do Rainbow, o Rit Blackmore Rainbow, que por sinal tem músicas maravilhosas, como é o caso de Catch the Rainbow, né? Como é o caso de Self-Portrait, né? Black Snake, a grandiosa e maravilhosa The Silver Mountain, The Man of the Silver Mountain, na voz de Dio. Aquilo é um clássico fantástico. Mas para Blackmore, ele simplesmente enxergou nos músicos que o acompanhava na turnê que fora do estúdio eles não tinham a mesma capacidade para levar o som que ele realmente queria transmitir para a plateia. Então por isso ele despediu todo mundo. E aí vem o segundo álbum do Rainbow, que é o que eu estou aqui agora relatando para vocês, que é o Rainbow Rising de 76, e que já pela capa a gente já sente o poder desse disco. E nesse disco do Rainbow a gente vai logo de cara na faixa Stargaze, que na verdade foi a faixa que mais fez sucesso e que movimentou o mundo dos críticos na época. Várias revistas colocaram esse álbum do Rainbow como uma das melhores coisas de todos os tempos, né? A música Stargaze, ela tem a presença da Filarmônica de Munique, e lembrando que esse álbum foi gravado na Alemanha, né? E tem uma historinha interessante. O produtor lá, o alemão, que era dono não era dono do estúdio, ele trabalhava no estúdio. Quem era dono desse estúdio é o famoso George Moroder, né, que fazia músicas eletrônicas. Eu não sei se vocês conhecem. Então esse cara, quando disseram para ele que ele ia trabalhar com o Rit Blackmore da banda Rainbow, ele chegava no estúdio vestido de soldado, todo vestido de soldado, como se quisesse mostrar uma espécie de moral, né, de imponência. Aí aconteceu o seguinte: durante as gravações do álbum Rising, o Blackmore ficava o tempo todo questionando esse engenheiro de som, né, sobre questões da Segunda Guerra. É uma espécie de, como se diz, de aproveitar aquele momento para ter uma noção melhor de como um alemão enxerga a Segunda Guerra Mundial. Interessante, né? Mas o Martin Birch, que também tinha viajado com os membros da banda, lembrando que agora os novos membros eram no baixo Jimmy Bay, o Dio continuou, foi o único que continuou da formação original. Para os teclados, o Rit Blackmore, ele convidou um cara chamado Tony Carey, de 22 anos apenas, um tecladista fantástico. E para a bateria, o grandioso e fantástico Cozy Power, que tinha uma batida à la Bonham, mas só que bem mais hard rock, bem mais heavy metal, já um pouco fora do blues, que era o caso do John Bonham. Mas a escola de Cozy Power foi John Bonham, a influência maior. E com esse time, cara, esse disco Rising, ele fez festa no mundo das revistas do rock.
Esse disco ele era o principal motivo das revistas de rock na época, sabe? Principalmente a revista Kerrang, de número 4, qualificou esse disco como uma das coisas mais fantásticas que você pode imaginar. Agora lembrando que na faixa Stargaze, logo no finalzinho da faixa, teria que ter um solo de violino. O Rit Blackmore explica que o som da banda ele começaria a cair, uma espécie de fade out, né? Começaria a cair e entraria em modo, né, elevado um solo de violino. Tudo bem, foi gravado esse solo de violino. Não, na verdade não é que foi gravado. O que aconteceu foi o seguinte: quando a fita master estava rolando, o rapaz, quando ele começou a tocar o violino, o rolo da fita master, que é onde ficaria impressa as informações, a fita magnética, a fita acabou. E os meninos da banda, o Blackmore, o Cozy Powell, o Dio, eles ficaram tipo meio sem graça de falar para o cara que não tava gravando, a fita tinha acabado, eles ficaram sem graça. Acabou que o cara terminou o solo e perguntou como que tinha ficado. Eles disseram para o rapaz: nossa, ficou maravilhoso. Mas depois eles tiveram que conversar com ele, pediram desculpa, disseram que a fita já tinha acabado. Bom, eu não tenho mais informações do que o rapaz, como é que ele ficou, se ele se chateou com a situação, ou se mesmo assim ele recebeu, né, algum tipo de royalty, né? Não sei te informar, não sei informar essa situação. Mas é um fato interessante. E voltando também ao álbum Rising, a gente percebe também que nesse álbum tem grandes clássicos, como é o caso da música Tarot Woman, onde Dio fala de um rapaz que ele é alertado por uma cartomante sobre uma mulher que quer prejudicar a vida dele. É a primeira música do álbum. Nossa, aquela entrada, aquele solo de melotron, de órgão desse menino, desse Tony Carey no teclado, nossa, aquilo é uma coisa fantástica. E logo depois o disco já cai na Run With The Wolf, Run With The Wolf, na voz de Dio. Essa música é arrebentadora, porque no fundo a bateria de Cozy Powell arrebenta, né? E a gente depois passa para Star Trek, né, que é sobre a história de uma menina que vivia perseguindo Rit Blackmore. Ela chegou a saltar o muro da mansão onde Rit Blackmore morava e ela ficou passeando pelo jardim. Ele falou que infelizmente teve que soltar os cachorros nela para ela poder correr e saltar o muro, porque ele viu que essa menina já estava ficando tipo uma maníaca, né? Uma espécie de maníaco atrás dele, né? E já estava tipo trazendo problemas até para a família dele, né? Então o que acontece? Esse álbum Rainbow Rising, ele trazendo a música Stargazing de novo à pauta, ela fala sobre aquela história do povo hebreu, né, que foi muito perseguido na Babilônia, e a música centra naquela questão de que, essa história está na Bíblia, né, de que o povo hebreu foi obrigado a construir uma torre. Essa torre foi chamada de Torre de Babel, né? Porque essa música Stargaze, o nome original que o Rit Blackmore tinha pensado para essa música era Tower of Babel, ou melhor, Torre de Babel. Mas depois de muito conversar com os membros da banda, ele decidiu por Stargaze. E na letra fala que o rei Nabucodonosor II, né, que havia aprisionado os hebreus, né, porque os hebreus eram um povo muito perseguido, e o Nabucodonosor era rei da Babilônia e aprisionou os hebreus e obrigou eles a construir essa torre. Acabou que o Nabucodonosor ele caiu lá de cima, né? Eu não sei o que aconteceu, só sei que ele caiu lá de cima e se esbagaçou lá no chão. Quando a gente lê a letra dessa música, a gente nota toda essa história, né? Muito interessante. Porque a Torre de Babel era uma espécie de ponte que o rei Nabucodonosor queria fazer entre ele e o reino dos céus, né? Muito interessante. E essa música Stargaze, ela tem uma outra história interessante também. A Filarmônica de Munique foi convidada para poder fazer tipo um pano de fundo, certo? Junto com os músicos. Mas só que Blackmore, depois que ele foi analisar a gravação, ele percebeu que o pessoal da orquestra viajou demais no som. Tipo, como se dissesse assim, floreou demais, ele não gostou. Aí o que ele fez? 80% da participação da orquestra na música ele cortou. Ele só deixou pequenos trechos para dar aquela
aquela leve encapada, aquela leve incorporada, mas mesmo assim a música Stargaze até hoje é uma música que realmente nos faz arrepiar ao escutarmos aquela obra fantástica. Então eu digo para vocês, o disco Rainbow Rise vai ficar eternamente na nossa memória.